Asaf era líder do louvor em Jerusalém. Debaixo da orientação de Davi, Asaf se tornou o maestro do culto em Jerusalém, tanto nos tempos de Davi, quando muito provavelmente ainda no início do governo de Salomão. É de Asaf a liturgia dinâmica, alegre, festiva do culto em Jerusalém. O culto de Asaf era um culto movimentado, com alaúdes, com símbolos. Aliás, símbolo era o instrumento que Asaf tocava, que era um símbolo, uma espécie de instrumento que era uma forma de disco feito de metal e que era usado para acompanhamento dos demais instrumentos, era da categoria da percussão. Então Asaf muda o modelo, a liturgia, o movimento do culto em Jerusalém. Ele quebra a formalidade do culto e torna o culto mais envolvente. Mas vamos entender um pouquinho sobre o momento e o contexto que Asaf nasceu e ele viveu. Devo lembrar aos irmãos que no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, a arca de Deus foi tomada nos dias de Eli, numa guerra contra os filisteus. A arca foi levada para a terra da Filístia, 1 Samuel capítulo 5, não pôde permanecer lá, e os filisteus trouxeram a arca para uma cidade fronteiriça chamada Kiriat Jearim. Saul assume o trono e reina por 40 anos, e não tem interesse, não sente necessidade de ir buscar a arca de Deus em Kiriat Jearim. De modo que a Bíblia diz no livro de Samuel capítulo 7, versículo 2, que por causa da ausência da arca, destaque-se que a arca era o maior símbolo material da presença de Deus em Israel. Então, por causa da ausência da arca, diz o texto, que a alma do povo suspirava pelo Senhor, ansiava, tinha angústia por falta da presença de Deus. Isso está em 2 Samuel capítulo 7, versículo 2. É nesse período que Asaf nasce. A decadência espiritual está em Israel e em Jerusalém desde os dias de Eli. Basta ler o primeiro livro de Samuel, tanto o capítulo 1, versículo 11, quando Eli está claramente perdido de discernimento, quanto o capítulo 3, versículo 1, quando a Bíblia diz que nos dias de Eli as visões eram raras, a palavra do Senhor não era frequente, o sacerdote já estava cego, então havia uma clara decadência espiritual. Os filhos de Eli estavam desviados e profanando o santuário de Deus em Siló. Depois de Eli, assume o comando de Israel, agora não num sistema de governo teocrático, mas num sistema de governo monárquico, Saul, como príncipe regente. A decadência espiritual que já estava instaurada em Israel nos dias de Eli, se acentuou ainda mais nos dias de Saul, e terminou por se tornar apostasia. Saul apostatou de forma completa dos princípios espirituais que deveriam reger a nação. Vamos lá, entende o raciocínio? A subida de Davi ao trono depois de Saul trouxe para Israel um dos maiores avivamentos da história da nação. Por quê? Porque a arca que fora levada 40 anos atrás e estava em Kiriat Jearim, agora Davi resolveu buscá-la e trazê-la para Jerusalém. Pergunte, qual a importância disto? Respondo, a arca era o maior símbolo físico, material, da presença de Deus para Israel.
se a arca está em Jerusalém, a mentalidade do povo judeu entende que Deus está presente em Jerusalém. Se a arca não está lá, então eles entendem, não há por que ir para Jerusalém, porque Deus não está lá. Essa é a compreensão naquele cenário. Então Davi vai buscar a arca e termina promovendo um avivamento extraordinário, um clássico avivamento em Israel, em Jerusalém, de tal forma que a Bíblia diz, o culto com a chegada da arca se tornou tão explosivo, tão extraordinário. Deixa eu abrir uma brecha, uma deixa aqui. Não era um culto assembleiano, porque no culto assembleiano você fica aí sentadinho, bonitinho, e até para levantar a mão fica assim, cheio de protocolo, porque senão pode escandalizar, porque afinal de contas, Deus tem que ser adorado de maneira educada. Não. Em Jerusalém, Davi quebrou isso. O povo saiu dançando na rua, pulando na rua. A coisa estava tão alegre que Davi tirou as vestes reais, desceu da plataforma e foi dançar no meio do povo. A mulher de Davi era parecida com alguns de nós, gostava da coisa muito formatadinha, e ela começou a murmurar de Davi: como é que você, o rei, quebra o protocolo e vai dançar no meio do povo? Ela terminou perdendo bênçãos de Deus, porque ela esnobou, humilhou a Davi, desprezou a Davi. Mas vamos lá, o assunto aqui é Asaf. Vamos voltar para cá. O culto em Jerusalém está explosivo. Jerusalém, Davi está dançando no meio do povo. A alma do povo que clamava pelo Senhor, que ansiava pelo Senhor, que suspirava pelo Senhor, agora está alegre, porque o povo está vendo a resposta das suas orações. Deus levantou um homem para promover em Jerusalém um grande avivamento. Que homem era esse? Davi. Davi é o grande, é o cabeça, é o líder desse avivamento. Mas, a pregação não é sobre Asaf. Por que falar tanto de Davi? Porque eu vou ousar dizer algo que eu nunca ouvi ninguém falando. Davi não seria Davi se não tivesse do lado dele um Asaf. Asaf foi simplesmente extraordinário no aspecto do culto e da restauração da adoração em Jerusalém. Quem era Asaf? Quem era Asaf? Asaf era levita. Diga comigo, levita. Não no sentido amplo da palavra, que alguém diz assim: eu sou levita só porque eu faço parte do ministério de louvor. Não, Asaf era levita da tribo de Levi, filho de Baraquias, descendente de Gerson. Vou te explicar isso. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 1, e o versículo 39 a 43 mostra que Asaf era filho de Baraquias, da tribo de Levi. O que significa ser da tribo de Levi? Para você entender, a tribo de Levi, dentre as 12 tribos de Israel, foi a tribo que Deus escolheu para se tornar ministros do altar. Só podia ministrar no altar quem era da tribo de Levi. Quer saber a importância disso? Quando Israel saiu do Egito, o Senhor disse: os primogênitos são meus. Então, os ministros do altar em Jerusalém, no plano de Deus, seriam os primogênitos. Mas, quando Arão faz o bezerro de ouro para o povo adorar, e eles caem em orgia, em prostituição cultural, e todo Israel está envolvido na orgia, Moisés desce do monte trazendo as tábuas da lei, e quando Moisés vê aquela cena, ele fica revoltado e quebra as tábuas. Êxodo 32. Moisés sobe no lugar alto e diz assim: quem é do Senhor, passe para o lado de cá.
A Bíblia diz que todos da tribo de Levi passaram. Foi a única tribo que não se prostituiu e que não caiu na idolatria. Moisés diz para eles assim: tomem a sua espada, punam com morte aqueles que profanaram o arraial, e sobre vocês o Senhor deixará hoje uma bênção.